tema um lugar chamado Deserto de Sim. Deserto de Sim. E eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 33. Números, capítulo de 33, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Meus queridos irmãos, nós estamos falando da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. E já passamos por algumas paradas. Já saímos de Ramsés, como diz aqui no capítulo 33. Acampamos em Sucote, em Etã, e passamos por Mara, Elim. Passamos pelo Mar Vermelho, acampamos junto ao Mar Vermelho. Depois, agora estamos passando e parando no deserto de Sim, saindo do acampamento junto ao Mar Vermelho e parando e acampando no deserto de Sim. Mas, pastor, o que isso tem para nossas vidas? Meus queridos irmãos, cada parada, cada lugar que o povo de Israel acampou, nós aprendemos, nós tiramos uma lição para as nossas vidas. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós estamos acampando no deserto de Sim. Para que os irmãos entendam, o deserto de Sim, ele não pode ser confundido com o deserto de Zin, que fica ao norte, aqui no mapa, lá em cima. O deserto de Sim, ele fica mais ao sul, na rota seguida pelos hebreus, quando saíram do Egito, rumo ao Monte Sinai. E nesse deserto de Sim, nós aprendemos algumas coisas que aconteceu com o povo de Israel no deserto. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto foi, nós já falamos sobre a ingratidão do povo, mas a Bíblia diz em Êxodo capítulo 16, versículo 9: E disse Moisés a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Aproximai-vos da presença de Jeová, ou Yahvé, pois ouviu as vossas murmurações. Uma das coisas que aconteceu com o povo de Israel no deserto de Sim foi: Deus ouviu as murmurações da congregação de Israel. Êxodo capítulo 16, versículo 9, ali nós vemos que não é diferente a época em que vivemos, um período de apostasia, em que as pessoas estão se distanciando de Deus, em que a fé das pessoas está se diminuindo, e nós vemos que há aqui um remédio para a cura dessa praga, a cura
desse vírus chamado murmuração é a aproximação de Deus. É aproximar-se mais e mais de Deus. E foi esse o diagnóstico que Moisés, ele receitou para o povo. Foi esse o diagnóstico que Moisés, ele deu para o povo. Pois todo murmúrio ali, ele é gerado pelo quê? Pelo afastamento do homem com Deus. A pessoa que está diante de Deus, na presença de Deus, ela não murmura. Por quê, pastor? Porque a murmuração, ela não vem, ela não procede dos que amam a Deus, e sim dos que rejeitam a Deus. E nós vamos ver algumas coisas importantes que aqui nós podemos aprender no deserto de Sin. Pastor, quando nós falamos de murmuração, nós vamos ver alguns tipos de murmuradores que a Bíblia nos apresenta. E o primeiro tipo de murmurador é chamado de o chorão. Pastor, o chorão, sim, nós vamos ver alguns exemplos bíblicos da Bíblia para colocar esse comportamento de um murmurador chorão. Vemos o Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes, ele é um protótipo de crente chorão. Ele nunca foi, na realidade, um verdadeiro cristão. Era um hipócrita. Não havia crido verdadeiramente em Cristo. E a Bíblia, meus queridos irmãos, a Bíblia fala de um jantar na casa de Lázaro, Marta e Maria. E nesse jantar, Judas Iscariotes também estava presente. E nós vemos ali, e Maria, ela pegou um frasco de perfume e ungiu os pés de Jesus. E ao ver esta cena, Judas, o traidor, reprova. Ao ver essa cena, Judas, ele não aceita tal gesto, alegando que o perfume poderia ser vendido para ajudar os pobres. Mas na verdade, meus queridos irmãos, ele disse isso por quê? Porque ele era ladrão. Na verdade, ele disse isso porque se fosse dado o dinheiro realmente aos pobres, então ele poderia roubar. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala ali em João capítulo 12, versículo 4 até o 6. Abra as vossas Bíblias que eu quero ler juntamente com os irmãos. João capítulo 12, versículo 4 até o 6, que diz assim: então um dos seus discípulos, quem, pastor? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Pastor, o jargão do chorão é sempre dizer: não é certo, ou não é justo. Em toda a igreja, em todo lugar, existe um crente com esse tipo de comportamento. Em todo lugar existe esse tipo de murmurador chorão. Eu quero que os irmãos acompanhem com a vossa Bíblia. Onde estiver, ou onde tiver
ali, na matemática, eu vejo que de 12, sempre um vai ser um Judas. Onde tiver 24 pessoas, tem 2 Judas. E assim sucessivamente. Por que, pastor? Porque de 12 discípulos, um era um Judas. Pessoas que nunca fazem nada, mas são campeões em murmurar. Outro exemplo que a Bíblia nos dá sobre o murmurador chorão, nós encontramos também lá no Salmo 73. O exemplo de chorão ali é o Asaf. Ele chora vendo o quê? Ele chora vendo a prosperidade do ímpio. No Salmo 73, versículo 14, a Bíblia fala bem assim, ó: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Por que castigado, pastor? Olha só, a Bíblia conta que houve um momento na vida do salmista Asaf, em que ele só sabia chorar. Houve um momento na vida de Asaf, que ele perdeu o equilíbrio, que ele perdeu a visão espiritual. E por um instante em sua vida, ele passou a observar a prosperidade do ímpio, de como ele era bem sucedido. E isso nós vemos que o levou a um profundo desânimo, que fez despertar em sua alma a enfermidade da inveja. E esse tipo de sentimento, querido irmão que está nos ouvindo, ela brota quando o crente está fora do santuário de Deus. Foi o que sucedeu com Asaf. Lugar do cristão é onde, pastor? É dentro do santuário. Deus, ali dentro do santuário de Deus, e não fora. Quando nós temos aqui a inveja, ela é uma pestilência, e quando entre os iguais desponta o vírus da inveja, que está incubado, multiplica-se incontrolavelmente. Mas no Salmo 73, versículo 17, ali a Bíblia fala que até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Muitas das vezes, fora do santuário, fora da casa do Senhor, fora da palavra, fora da verdade, você não consegue compreender o destino de quem despreza a Deus. Não é que Deus despreza-o, mas ele está sendo desprezado por aqueles que deveriam estar o servindo ou amando. E Asaf, ele começou ali a se lamentar, porque ele olhava o ímpio prosperando e ele ali sofrendo. Mas ele fazia isso por quê? Porque ele não soube esperar em Deus, ele não soube confiar em Deus, ele não soube depender de Deus. Então ele se afastou do santuário de Deus. Mas quando ele volta, a Bíblia fala no capítulo 73 de Salmo, versículo 17, ali até que entrei no santuário de Deus. E quando ele entra no santuário, então ele compreendeu aquilo que ele não compreendia. Então ele entendeu aquilo que ele não entendia. É no santuário de Deus, é na presença de Deus, que você vai compreender aquilo que o ímpio não compreende, que você vai entender aquilo que o mundo não entende. Mas é no santuário de Deus. Um segundo tipo nós vemos de murmurador é o mártir. Pastor, o que é o mártir? Mártir é aquele que vive dizendo: dou o máximo de mim e não sou reconhecido.
mártir é aquele, pastor, que faz tudo para agradar ao homem, ou para receber elogios, ou para receber créditos. Quantos acreditam que a obra de Deus só se mantém porque estão na igreja? Como que se a igreja não sobrevivesse sem eles? Quantos que têm na sua cabeça, no seu pensamento, aquela ideia de dizer: se eu parar, tudo vai parar. Se eu não fazer, ninguém mais vai fazer. Meus queridos irmãos, ninguém é insubstituível. Ninguém fica aqui para semente. A Bíblia diz aqui em Números capítulo 11, versículo 11 e 12, ali disse Moisés ao Senhor, Moisés agora se lamentando, Moisés agora aqui tendo uma conversa com o Senhor, dizendo: e disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao seu servo? E por que não achei graça aos seus olhos, visto que pusesse sobre mim um cargo, que todo este povo, concebi eu, porventura todo esse povo, dei-o eu à luz, para que me dissesse: leva-o ao seu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste aos seus pais. O que Moisés estava falando aqui? Moisés estava se queixando para Deus, Moisés estava reclamando para Deus, Moisés estava dizendo: olha Deus, eu não pedi, foi tu que colocasse esse povo na minha liderança, sobre os meus ombros, foi tu que colocasse, eu não pedi. Quantas vezes somos chorão, quantas vezes somos mártir, quantas vezes nos lamentamos a ponto de murmurar contra Deus, pensando: Deus, antes eu pudesse ficar lá no Egito. Mas quando eu olho para Moisés, quando eu vejo a vida de Moisés, eu vejo, meus queridos, a função do líder Moisés. E a função de um líder, ela é fazer parte da solução do problema, e não se deixar influenciar pelo problema. Moisés estava aqui agora, se deixando influenciar, se deixando se abater com os problemas que estavam acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel estava murmurando contra Deus, o povo de Israel estava desprezando a palavra do Senhor. Quando nós falamos sobre a murmuração, nós também aprendemos que aqui nós vemos também o povo de Israel, eles se lembrar das panelas de carne, dos pepinos lá do Egito. As panelas de carne do Egito, meus queridos irmãos, elas são fascinantes, e o povo, eles não consegue viver sem elas. Quando falamos panelas de carne, eu estou dizendo a vida carnal, a vida mundana, a vida lá de trás, quando você fazia parte da escravidão de Faraó. E tem muita gente hoje em dia que só sabe viver de carne também, não consegue vencê-la para dar lugar ao Espírito Santo, e estão dizendo como Israel: sem carne morreremos, sem carne não sobreviveremos no deserto. O povo, ele preferiu suportar a escravidão e a morte, desde que não tirasse as panelas de carne lá do Egito da vida deles. Meus queridos irmãos, a falta da palavra de Deus, ela leva o homem a buscar uma busca incontrolável pela panela do pecado.
Você pode ver a pessoa que despreza a palavra, a pessoa que despreza a doutrina, a pessoa que despreza a santidade, que despreza a presença do Senhor, a comunhão com Deus. Geralmente, ela parte para as panelas de carne do mundo. E Moisés, ele cruzou aqui as vertentes da retidão e teve inúmeros pretextos para desmandar e até considerar que tinha sido iludido pelo Senhor. Mas, no entanto, Moisés, ele não desistiu. Moisés, ele não parou. Moisés, ele não fracassou. Moisés, ele se manteve fiel. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 27, versículo 7. A alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo o amargo é doce. O que Moisés estava enfrentando, pastor, lá no deserto com aquele povo, o povo de Israel, era algo que muitos não gostariam de enfrentar. Imagina aproximadamente 3 milhões de pessoas murmurando contra Deus, murmurando contra Moisés, murmurando contra a palavra, se queixando de tudo e de todos, reclamando de tudo e de todos. Quando eu olho para o deserto de Si, eu vejo aqui algo que nós devemos entender, que só o verdadeiro contato com a fome de Deus, ela deve permanecer por toda a vida, aqui em nossos corações, porque só o encontro definitivo com Ele pode saciar a nossa fome. Nós não conseguimos saciar a nossa fome, nós não conseguimos saciar os nossos desejos lá no Egito, não. Um meio privilegiado para responder à fome de Deus é alimentar-nos. É alimentarmos, pastor, frequentemente com o pão da vida. Como é, pastor, que eu vou me saciar? Como é que eu vou preencher aquele vazio que eu tenho no meu coração? Aonde o dinheiro não preenche, aonde a fama não preenche, aonde nada preenche, mas Deus preenche. Deus, se você se alimentar frequentemente do pão da vida, a palavra de Deus, Ele preenche. Isso só se torna possível, pastor, quando nós buscamos a Jesus. E olhando para o deserto de Sin, Israel, ele estava sendo provado pelas lembranças das panelas de carne do Egito. Israel no deserto ali, estava sendo provado, e normalmente, nas horas amargas, nas horas amargas do desproviso, lá do deserto da vida, nós somos tentados pela fome, somos invadidos pela lembrança do passado, essas lembranças que nos farão desejar regressar, essas lembranças que nos farão nos desejar voltar atrás, nas recordações enganosas, as recordações que tentarão ou que nos convencerão que as masmorras do pecado, que ali são os melhores aposentos, que a escravidão do Egito ali é melhor do que o deserto sobre a proteção de Deus. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos em Lucas capítulo 22, versículo 11, a Bíblia dizendo bem assim, e direi ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos?
Lucas capítulo 22, versículo 11. Ali nós vemos uma passagem quando questionado pelos seus discípulos acerca do lugar que deveriam preparar a ceia da Páscoa. Então nós vemos que ao entrarem na cidade, eles encontrariam um homem que carregava um cântaro de água. Jesus ele falou para aqueles discípulos: vocês vão entrar na cidade, e ao entrarem nesta cidade, vocês vão ver, o sinal vai ser, a pessoa certa que informará onde vai ser, ela estará carregando um cântaro de água. A informação parece um pouco evasiva, por quê? Porque nós conhecendo os costumes hebreus, nós podemos entender que não era algo genético naquele tempo um homem levar um cântaro de água. Não era costumeiro. Por quê, pastor? Esse era um trabalho de mulher. Nós vamos ver lá no livro de Gênesis, Raquel, todas as mulheres, as pastoras, elas vinham tirar água de manhã. Agora eu vejo o homem, ele só transportava, segundo a cultura bíblica, ele só transportava água quando era uma em grande quantidade. Então nós vemos que ele conduzia em saco de couro. Por fim, quanto já na cidade eles conseguem agora encontrar o homem do cântaro de água, este o conduz a um aposento, olha o detalhe, a um aposento alto, mostrando-lhe ali, pastor, uma ampla sala, uma sala que seria feito um banquete, uma sala que seria feita a ceia, uma sala toda mobiliada, preparada para a ceia, a última ceia, a ceia que Jesus iria fazer, iria participar. Pastor, mas o que nós aprendemos com essa passagem? Eu vejo aqui, meus queridos, que o verbo eterno, ele diz para eles que ao encontrarem este lugar, que preparassem ali o necessário. Pastor, o homem do cântaro de água representava no nosso admitível Espírito Santo, que sempre estará diligente a nos levar e mostrar o melhor e mais alto lugar para nossas vidas, onde deveremos cear com o nosso amável, com o nosso querido, com o nosso único Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas primeiro você precisa encontrar aquele que carrega a água, aquele que contém a água, e não é uma água em pouca quantidade, é uma água em grande quantidade, a fonte da vida que chora para os nossos corações. E encontrando ele vos levará, não a lugares baixos, não a lugares miseráveis, não, ele nos conduzirá a lugares altos, a lugares aonde poderemos nos ali banquetearmos na vida do Senhor. O Espírito Santo, esse que conduz a igreja, esse que direciona a igreja, esse que vela pela igreja, ele direcionará a sua igreja, a sua noiva, a lugares altos, apresentará o noivo, aonde ali estaremos banqueteando a ceia do Senhor, na grande bodas do Cordeiro. Quando nós falamos das panelas de carne, meus queridos irmãos, nós não podemos esquecer também do maná do deserto. O maná do deserto, pastor, Deus ele havia prometido prover ali as necessidades de alimento no deserto. Deus ele não tirou o povo de Israel, Deus ele não tirou o povo de Israel para que fosse morrer de fome no deserto. Deus ele não tirou o povo de Israel do Egito para morrer de sede no deserto. Não. Deus ele havia prometido prover a necessidade de alimento no deserto.
O pão que o Senhor supria não era algo processado. O pão que o Senhor deu ao povo de Israel no deserto não era algo processado, não era um produto de alguma padaria do deserto, não. Ele vinha direto do céu. Era um alimento que deveria ser comido no dia, inclusive podia ser cozinhado ou assado. Quando nós falamos do maná, meus queridos irmãos, você pode até estar pensando, né? Por um insaciável deserto, um deserto quente, escaldante, se sentindo ali desvalido. Contudo, nós vemos que o Pai, o provedor, Ele fez chover pão dos céus, o maná celestial como dádiva sobrenatural para cada dia da sua vida. Agora imagina a cena. Imagina a cena quando chovia pão dos céus para toda aquela multidão. Quem sabe você pode imaginar, está caindo o pão do céu, olha a quantidade de pão que está caindo do céu, quantas toneladas deveria cair por dia? Isso agora soma durante 40 anos. Mas não foi assim que aconteceu, meus queridos irmãos. Não foi assim que a Bíblia nos ensina. Maná é o nome que o povo de Israel deu ao alimento divino que Deus lhe proporcionou durante aqueles 40 anos no deserto. Lá em Êxodo capítulo 16, versículo 31, nós vemos a Bíblia dizendo: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro branca, e o seu sabor como bolos de mel. Meus queridos irmãos, quando nós falamos do maná que o povo de Israel comeu no deserto, o maná que veio do céu, nós vemos que os israelitas o chamaram assim, ao expressar uma pergunta. Uma pergunta que quer dizer: o que é isto? Que é isto? Ou literalmente, manhu. Eles colhiam todos os dias pela manhã o maná que descia sobre o orvalho da noite, exceto no sábado, quando no sexto dia, quando na sexta-feira deveria ser colhido o dobro. Um homer, que quer dizer um jarro por cabeça, equivale a 3,7 litros aproximadamente. E também se encontra referências aqui no Midrash judaico que o maná ele tinha o sabor e a aparência daquilo que as pessoas desejassem. Pastor, o povo de Israel estava no deserto, desejava comer o que, pastor? Tudo que o povo de Israel desejava comer no deserto. O maná que vinha do céu supria o seu desejo e a sua necessidade. Não precisamos voltar ao Egito para suprir as nossas necessidades. Pastor, mas eu estou com vontade de comer um churrasco. O maná supre a necessidade até melhor do que o churrasco. Estou com vontade de comer uma sobremesa. O maná supre a necessidade. Estou com vontade de comer pão. O maná supre a tua necessidade. O que é que você está necessitado neste momento? Aí do outro lado da tela, eu quero dizer para você: o maná, ele supre a necessidade da tua vida neste momento. O Todo-Poderoso, ele deixou que os israelitas padecessem necessidade no deserto, para prover o maná, para ensiná-los. Para ensiná-los, pastor, o quê? Para ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da onde veio o maná, pastor? O maná veio através da palavra de Deus.
através do poder da palavra, através do comando de Deus, desceu maná, desceu pão, e o homem ele precisa depender da palavra que sai da boca de Deus. Permitiu serem humilhados e os provou com o maná. Quantas vezes Deus permite sermos humilhados, Deus permite passarmos pelo deserto, Deus permite passarmos pela dificuldade, pela necessidade, porque nem só de pão vive o homem, nem só dessas coisas dessa terra vive o homem, nem só dessas coisas desse mundo vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jeová, ele castigou a sua rebelião. Jeová castigou aquele povo pela murmuração. Não precisava o povo murmurar, não precisava o povo reclamar, bastava pedir, bastava dizer: Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, abre as portas para mim, Deus, abre as portas aqui. Mas o povo escolheu murmurar, o povo escolheu o caminho mais errado, e Deus, ele castigou a sua rebelião, enviando serpentes venenosas, que causaram a morte de muitos naquele lugar. Pastor, quando eu olho Israel, ele tensionava pisar em um pódio repleto de holofotes, onde poderia receber os aplausos. Israel, quem sabe, desejava isso, mas não estava vibrante a enfrentar os mais desvalidos patamares da solidão do deserto e dos percalços para a fidelidade. Nós encontramos nos dias de hoje também esse tipo de comportamento. A Bíblia diz em Números capítulo 21, versículo 5, abre a Bíblia aí e acompanha conosco. A Bíblia fala: e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, olha o povo, olha a murmuração do povo, olha o povo no deserto de si, olha o comportamento deles, olha o que eles falaram. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos atiraram? Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Meus queridos irmãos, o povo foi punido porque eles começaram a detestar a comida miserável que Deus estava mandando do céu. A comida que era o maná, que Deus mandava do céu, o povo começou a chamar de comida miserável, começou a desprezar a comida que vinha do céu. O salmista chamou o maná de trigo do céu e pão dos anjos. Se nós for olhar a versão King James, a versão King James diz que eles comeram o alimento dos anjos e o pão dos poderosos, se referindo aos anjos. O maná, meus queridos irmãos, ele não deveria ser deixado para o outro dia, porque quando o deixava para o outro dia, criava bichos, cheirava mal, não prestava. Então os filhos de Deus, eles devem ter o cuidado de não deixar nada para o dia seguinte. Por que, pastor? Porque o pão dos poderosos, o pão de Deus, o maná do céu, ele devia ser buscado a cada manhã. Assim também nos nossos dias deve ser buscado o alimento espiritual todos os dias. Não
uma realização diária das coisas do Pai, pastor. Devemos ser agradecidos pelas pequenas coisas que recebemos do nosso bom Deus, do nosso bom pastor, pois elas nos sustentarão em toda a nossa caminhada pelo deserto. Agora imagina que os hebreus, eles recolhiam o maná. Imagina você aí, o maná vinha com orvalho, de manhã cedo os hebreus saíam para colher esse maná. Como é que eles deveriam colher? Como é que você imagina que eles colhiam esse maná? Coisa que poucos hoje estão fazendo. Muitos se dizem cristão, mas poucos conseguem colher maná. Por quê, pastor? Porque para colher maná você precisa se ajoelhar. Para colher maná você precisa se prostrar. Para colher maná você precisa ser humilde, se humilhar. Você precisa se jogar ao chão, se fazendo o necessário que o povo se inclinasse diante da provisão de Deus. Tem pessoas hoje que não querem mais se prostrar. Esta é a posição correta que todo cristão deve manter no momento de recolher o alimento celestial. Buscar de joelhos, inclinar-se com humildade até o pó, em oração, colher as dádivas de Deus e prosseguir o caminho regozijando. Mas pastor, para me colher, para me ter alimento, você precisa se prostrar, você precisa se humilhar, você precisa dobrar o joelho, você precisa pagar o preço. O palco do dono do universo ele havia montado no deserto. Foi Deus que preparou aquela situação para efetuar o maior de todos os espetáculos, que jamais uma plateia havia presenciado até os dias de hoje, ou haveria de contemplar. Nem os cientistas conseguem explicar isso. O que aconteceu? Mateus capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muitas pessoas sabem de cor e salteado essa oração, mas não sabem de onde que veio essa palavra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão que o povo de Israel recolhia pela manhã, eles precisavam se abaixar, eles precisavam se dobrar, eles precisavam se ajoelhar para colher, e era só para aquele dia. Amanhã vai ter que levantar, amanhã vai ter que colher de novo. Todo dia Deus dava pão fresco para aquele povo. Quando nós falamos sobre o deserto de Sim, meus queridos irmãos, falando sobre o maná do céu, a Bíblia nos diz que Jesus é o novo maná. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse em certa ocasião que Ele era o pão da vida. E ao ouvir isso, nós vemos os judeus entre si contendiam, tentando entender a possibilidade de como seria possível comer a carne de Cristo. Os judeus, eles queriam entender. Os judeus que ouviram esse discurso e o convite de Jesus de vir e comer o pão para nunca mais voltar a ter fome, eles ficaram totalmente sem entender a temática. Por quê, pastor? Porque eles se centraram na afirmação de que o estandarte da nossa salvação era o pão que desceu do céu. Era óbvio que ainda estava matutando nos términos físicos da sua mente. Pastor, os judeus eles eram propensos a murmurar. Os judeus eles tinham pós-graduação em murmuração. Eles conseguiam tirar de letra dessa parte. Essa palavra descreve muito bem o ruído. Um ruído literal
o que uma multidão insatisfeita faz, quando não entende a palavra pregada, quando não entende a doutrina ensinada, quando não entende o ensino aplicado. E nós vemos que é o estrondo aqui do descontentamento que escapa dos lábios, quando não entendemos ou não queremos aceitar o que estamos ouvindo. Esse povo ali, eles entenderam a afirmação do Salvador, ele entendeu o que Jesus falou, pois ali o Cordeiro Pascual declarou nitidamente, meus queridos, que havia vindo do céu, sim, mas no entanto, recusaram que Jesus era filho de José. Recusaram, que reconheciam ali, recusaram que conheciam seus pais, e o classificava como um indivíduo qualquer. Por que isso, pastor? Eles tinham em mente apenas Nazaré da Galileia, e não levaram em conta Belém de Judá, ou Belém da Judéia. E quando nós vemos aqui, eles houvessem pesquisado um pouco mais a respeito da vida de Jesus, se eles tivessem analisado um pouquinho mais a vida de Jesus, eles teriam descoberto que a brilhante estrela da manhã era o filho legal de José, mas que na verdade apenas como privilégio da parte do Pai Celestial. Aí nós vemos os eventos que cercaram o nascimento do Salvador sucederem publicamente. Maria, ela podia ter dito que José não era pai de Jesus, mas como explicar toda essa linda, imaculada relação a um povo cego, a um povo que ouve e distorce o que ouve, um povo cego e obstinado a acreditar apenas no que desejavam crer? Para esse povo, para eles, isso tudo não passaria de uma tramóia. Não há dúvida que alguns dos pastores que estiveram na noite do nascimento de Jesus ainda viviam nesse tempo. Mas se nós for olhar, os judeus cimentaram, os judeus empedraram as suas conclusões no que criam e sabiam, não nos feitos verdadeiros. E quando eu vejo sobre essa base, eles recusaram a maior inspiração e a mais admirável dádiva que o mundo já conheceu: o próprio Cristo. A alma que jamais existiu, outra semelhante como tal, uma pessoa para amar e se entregar incondicionalmente por alguém desconhecido e vil. Uma pessoa que se sujeitou a ser 100% homem, viver esplendidamente as tristezas desse mundo, os desabores desse mundo. Viver no meio de um povo ingrato. Viver aqui nessa terra tão deplorável e ingrata. Mas a Bíblia diz que ninguém jamais amou tanto como ele. Um inocente justiçado por um povo afervescendo de ira, querendo matar. A Bíblia nos conta em João capítulo 6, versículo 30 a 35. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Olha esse povo perguntando: que operas tu? Por que eles perguntavam isso? Continuando lendo: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito:
deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhe: olha só que interessante isso aqui. Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Pastor, todos que receberam maná no deserto morreram há muito tempo, ainda que o maná tenha sido um grande milagre, mas acabou, e todos os benefícios também tinham morrido. Mas a Bíblia diz: porém o primogênito do Pai lhes ofereceu a vida eterna aos que crescem nele. Aos que crescem nele. O versículo 50 ainda nos diz, que declara visivelmente que se alguém recebesse esse pão espiritual do céu. Quem é esse pão, pastor? Jesus é o pão da vida, jamais morreria. E no versículo 51 também declara que aqueles que recebessem o pão que desceu do céu viveria para sempre. Por quê? Porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi Jesus que falou. Ao que crê no Salvador, a Bíblia diz, terá vida eterna, jamais será condenado e nunca morrerá. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos aqui o deserto de si, muita experiência aconteceu nesse deserto, muita coisa aconteceu nesse deserto para nos ensinar, meus queridos irmãos. Aqui nós aprendemos que Cristo nos mostra e declara sua palavra de grande poder, que envolve proteção, sustento eterno, que é para sempre. Aqui nós aprendemos que essa palavra nos deixa seguro, provido e amparado, quando estamos na sua presença, hoje, amanhã e sempre. Se nós estivermos na sua presença, não necessitamos de mais nada. Pastor, que proclamação mais preciosa e esperançosa. Quando nós vemos ao nosso redor tanta necessidade, tanta gente morrendo de fome, tanto problema físico, tanto problema espiritual, tanta solidão. Mas eu quero dizer que somente o Verbo eterno, somente o pão da vida, somente Jesus é quem pode saciar a nossa fome. Se pesquisarmos nas Escrituras, notaremos que este é o primeiro de todos ali, de muitos eu sou, que a Bíblia diz. A Bíblia nos dá aqui um relato de 9 eu sou, no Evangelho de João. A Bíblia fala aqui, eu sou o pão da vida, em João capítulo 6, versículo 35. A Bíblia também fala, eu sou a luz do mundo, em João capítulo 8, versículo 12. A Bíblia também diz, eu sou o que testifico de mim mesmo, em João capítulo 8, versículo 18. A Bíblia diz também, eu sou de cima, em João capítulo 8 e 23, em João capítulo 10, versículo 7, a Bíblia diz, eu sou a porta, em João 10 e 11, a Bíblia diz, eu sou o bom pastor, em João capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz, eu sou a ressurreição e a vida, em João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João capítulo 15, versículo 5, a Bíblia diz, eu sou a videira verdadeira. Eu sou.
Essa expressão, meus queridos irmãos, nos recorda quando Jeová se revelou a Moisés dizendo: Moisés, não te preocupa, o eu sou estará indo contigo. Se alguém perguntar, o eu sou que te mandou. Se alguém pedir, o eu sou que te dá poder, o eu sou que te dará direção, o eu sou que te dará sustento, o eu sou está contigo, o eu sou liberta o povo de Israel, o eu sou ele mantém, o eu sou ele provê, o eu sou ele protege. Com mãos poderosas ele proveu comida, com mãos poderosas ele proveu água, com mãos poderosas ele fez o povo de Israel chegar até a terra prometida que manava leite e mel. O eu sou. E em nossa realidade, nos dias de hoje, meus queridos irmãos, é lastimável ver as pessoas buscando a Cristo por algo que lhes seja conveniente. Presta atenção no que eu estou falando. Buscam a Deus não porque realmente estão interessados nele, não, senão pela sua ajuda que possa obter da sua parte. E o que é mais intrigante é que exigem muitas das vezes rapidez de Deus, cobram agilidade na resposta. E esse tipo de cristão, esse tipo de crente interesseiro, mas não de sacrifício, quando Deus muitas das vezes espera dar a resposta, eles perdem a fé, eles viram as costas para o Salvador. Eles, em vez de começar a adorar, eles começam a murmurar. Em vez de começar a adorar, eles começam a reclamar. Em vez de eles permanecerem na presença do Senhor, eles desejam voltar para o Egito, para a carnalidade, para o mundo e para as coisas que a panela do Egito oferece. Nós devemos buscar a Jesus não pelo alimento físico, e sim pelo alimento espiritual. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, a Bíblia diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vejo, meus queridos irmãos, falando do maná, Jesus o novo maná, para nós ter acesso a esse novo maná, precisa haver a obediência. E aqui nós vemos a prova da obediência. O povo hebreu ele foi desobediente a Deus. O povo hebreu ele desobedeceu a Deus na fome. Murmurou, reclamou, porque não tinha o que comer. E Deus, na sua infinita misericórdia, Deus que não levou o povo de Israel para morrer de fome no deserto, o Deus que chama é o Deus que provê, o Deus que chama é o Deus que cuida, é o Deus que guarda, mas o deserto vai existir na tua chamada. Esse Deus, ele fez chover pão dos céus para que o seu povo pudesse se fartar. Mas era só pedir. Agora, os filhos de Israel, eles tinham fartura de alimento. Toda manhã, o Senhor bondosamente abria as portas do céu, abria as comportas celestiais, derramava do céu pão cotidiano, pão de cada dia, o maná todo dia. Mas pastor, não é que nem nos dias de hoje. Os dias de hoje as pessoas vão dormir pensando: será que vai ter o que comer amanhã? Mas o povo de Israel, eles iam dormir sabendo que amanhã não ia faltar pão, sabendo que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Mas haveria uma obediência, haveria algo ali a ser
Haveria algo ali a ser obedecido, querida igreja. Deus, Ele não é Deus de bagunça. Deus, Ele é um Deus zeloso. Deus é um Deus que vela pela sua palavra. E Ele determinou os dias da semana para que Ele escolhesse a porção diária. Eles deveriam colher todos os dias, mas eles não deveriam colher no sábado. No sábado eles não poderiam colher. Esse dia era o dia de repouso. Esse dia era o dia de descanso. Esse dia era o dia que Deus falou: nesse dia ninguém vai trabalhar. Nesse dia vocês vão tirar para me adorar. Mas nós vemos que o povo rebeldemente não atendeu às palavras do Senhor dita por Moisés. Quantas vezes o povo não atende às palavras ditas da parte de Deus por Moisés? Talvez não gostam do Moisés, problema é de quem não gosta de Moisés. Se Deus chamou Moisés para liderar, e a palavra que está na boca dele é a palavra de Deus, se rebeliar, desobedecer, não é contra Moisés, é contra o próprio Deus. Nós vemos isso lá, quando o povo começou a desprezar Samuel, e Samuel questionou a Deus: Deus, o povo está me desprezando, o povo está me rejeitando. E Deus fala para Samuel e diz: Samuel, não é a ti que eles estão desprezando, é a mim, Samuel. E a ordem, a disciplina dada por Moisés vinha da parte de Deus: vocês podem trabalhar todos os dias, menos no sábado. O sábado é para descansar, o sábado era para adorar. Mas o povo, eles rebeldemente desobedeceram ali a ordem de Moisés. Agora eu vejo, meus queridos irmãos, os israelitas, eles não conseguiram raciocinar com eficiência, mediante as intensas emoções que eles estavam vivendo ali. Sendo que alguns do povo, eles saíram a colher no sétimo dia, mas não acharam nada. É óbvio, meus queridos irmãos, que quando você troca as coisas de Deus pelas coisas dessa terra, o que entra na tua mão, você também não vai ver nada. Você vai, da mesma forma que entra, você vai ver sair, sumir, porque está em desobediência. Você está trocando as coisas de Deus pelas coisas dessa terra. Os hebreus, eles recusaram guardar os mandamentos. Os hebreus, eles recusaram guardar as leis do Senhor. E agora Deus faz um pequeno teste. Deus faz ali um pequeno teste com aquele povo. E aquele povo é reprovado. Aquele povo é reprovado por tão pouco. Aquele povo é reprovado por uma coisa tão mínima. Era só obedecer. Se Deus fala é para trabalhar durante a semana, mas no sábado não é, o povo deveria obedecer. Mas hoje o povo não desobedece. Por quê, pastor? Por causa do Moisés. Um pequeno teste, e eles são reprovados. Infelizmente, quanto mais o ser humano tem, mais deseja obter. Por quê, pastor? Porque é essa marca registrada da ambição desenfreada, cujo alvo principal é o homem, não é Deus. O alvo principal é o homem. Dizemos que é fácil obedecer ao Senhor quando as coisas caminham segundo o curso dos nossos interesses, sim. Mas nem sempre sucede assim. No caso de Israel havia abundância de provisão. Israel havia pão todo dia. Israel havia água fresca todo dia. Israel havia proteção todo dia. Israel havia carne todo dia. Porém, mesmo assim,
assim não conseguiu atingir a linha de chegada chamada obediência e disciplina. Quantas pessoas nos dias de hoje, aparência, você consegue ver, tem muitas qualidades, mas não consegue obedecer, não consegue ter disciplina, não consegue ter ali submissão. E quando não tem, fracassa por não ter. E quando tem, a concupiscência o seduz a recalcitrar a pureza da salvação. Os escolhidos, meus queridos, a herdarem a terra da promessa, o povo hebreu, eles estavam redondamente atrelados à matéria fisiológica, que permitiram ali o conformismo, que permitiram ali o desvio espiritual. O desvio espiritual ali infestar a sua habitação. O sentimento de Jesus, a atitude de obedecer ao Pai, está lá em Lucas 22 e 42, quando ele fala, ele tinha tudo para negar, ele tinha tudo para dizer não quero, mas ele falou: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Essa deve ser a nossa devoção, essa deve ser a nossa atitude diante de Deus, o nosso Pai amoroso. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Não é a nossa direção, é a direção de Deus. Não é o nosso pensamento e gosto, é o pensamento de Deus que tem que prevalecer na nossa vida. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, meu querido irmão. Por isso que o deserto não é para muitos, não. O deserto é para poucos. A terra prometida também. No deserto de Zin nós vemos também outra experiência. A codorniz. As codornizes. Quando nós falamos das codornizes, vale lembrar que a codorniz, aqui no templo, lá do Egito, ela é uma ave pequena. Entendeu? De corpo redondo, medindo cerca de 18 centímetros. E ela passa a maior parte do tempo no chão, não é voando. A sua carne, ela é muito apreciada. E houve também um tempo no Egito, que o próprio Egito, ele exportava aproximadamente 3 milhões de codornizes anualmente. Os mercados estrangeiros compravam esse tipo de carne de lá. E quando, ao ouvir as murmurações do povo, que começou a sentir desejo de comer carne, veio agora a saudade das comidas do Egito. A Bíblia fala, o Novo Testamento, ele registra que o povo hebreu, no seu coração, regressou às terras de Faraó. Olha só que interessante, meus queridos. O povo hebreu estava no deserto. O povo hebreu estava ali debaixo da presença do Senhor, mas o seu coração estava no Egito. Israel estava pêndulo em sua ideologia. Quando nós olhamos, Israel ali agora no seu pensamento raso, sem harmonia à vontade de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 39. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Você sabia que tem gente dentro da igreja hoje, só em corpo, mas o coração já está no Egito faz tempo?
É só olhar pelas atitudes. Povo que murmura, povo que reclama, povo infiel, povo que não ama, povo desunido, só estão em corpo dentro da igreja. O seu espírito já voltou para o Egito faz tempo. E Deus não permitiu mais o povo comer a carne do Egito. Deus não permite. Deus não deixou esse povo voltar para o Egito. Deus não permitiu esse povo voltar a comer a carne do Egito. Quem sabe Deus fala nesta noite, ou nesta manhã, não sei de onde você está assistindo essa live. Você está com desejo de voltar, mas Deus não vai te deixar voltar. O que está te faltando? Qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? Ah, lá no Egito eu tinha isso. Deus vai te dar, mas Deus vai te dar da forma de Deus e não da forma do ímpio. Eu tinha alegria, Deus vai te dar da forma divina e não da forma do ímpio. Eu tinha abundância, Deus vai te dar da forma de Deus e não da forma do ímpio. O menu agora é de Deus. O menu agora estava na mão de Deus. Quem escolhia a alimentação era Deus. Ele tinha um menu todo especial para os seus escolhidos. Não mais o alimento da escravidão. O Senhor agora os alimentaria. Mas nós queremos carne. O Senhor vai dar carne fresca, não conferida pelo homem, não conferida pela idolatria, não conferida pelo roubo, não conferida pela trapaça, mas pelo próprio Deus. Por Ele, o povo ali, nós vemos que o povo andava ansioso pelo que havia de comer, pelo que havia de beber, em vez de confiar nos cuidados de Deus. O povo estava ali ansioso. O que nós vamos comer amanhã? O que nós vamos comer amanhã? Mas a Bíblia diz, havendo sido regenerado por Cristo, somos propensos a nos preocupar com o futuro, ainda depois de haver recebido a remissão dos nossos pecados. Nos preocupamos com o tipo de vida que teremos, sobre o que comer, com o que vestir, etc. Sim, isso faz parte do corpo humano, isso faz parte da carne. É organicamente ordinário que nos preocupamos com tudo isso. Somos ser humano, mas jamais devemos duvidar das promessas de Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 26, olha o que a Bíblia diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Meus queridos irmãos, nós vivemos em tempos de crise. Estamos em tempos de crise. E muitas pessoas têm perdido seus trabalhos. Há muita gente sofrendo, sem saber o que vai acontecer com suas vidas. Estamos vivendo em tempos difíceis. Mas em meio a todas essas coisas, temos grandes promessas de Deus. E não temos que viver com ansiedade e preocupação. Deus, Ele tem prometido cuidar dos seus filhos. E Ele sempre cumpre as suas promessas. Está escrito aos Hebreus. Ele nunca nos deixará e nem nos desamparará. É o cuidado do nosso bendito galardoador que experimentamos a cada dia. Pastor, a cada dia nós levantamos, podemos levantar a mão para o céu e agradecer, porque o maná está na mesa, a água está na mesa, a proteção está na mesa, os filhos estão na mesa, porque Ele vela pela palavra, Ele cuida dos seus filhos. Pastor, eu desejo esse pão vivo, eu desejo essa proteção. Entrega a tua vida para o Senhor, entrega a tua vida para Ele.
O Senhor está no controle de tudo. Ele quer estar no controle da tua vida também, para que nada do que se passa aos filhos do Pai de amor foge do seu controle, não. Por isso nós podemos descansar com segurança, descansar em suas promessas, lançando sempre sobre Ele toda a nossa ansiedade, preocupação, porque servimos um magnífico Deus que cuida de nós. Qual é a tua preocupação, meu querido ouvinte? Qual é a tua preocupação, minha querida ouvinte? Qual é a tua preocupação, pai, mãe? Qual é a tua preocupação, você aí que está no leito de enfermidade? Você que está aí desamparado, desprezado, qual é a tua preocupação? Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, lança sobre Ele toda a tua dificuldade, entrega a tua vida para Ele totalmente, e Ele vai cuidar de prover o teu necessário. O teu maná vai vir na tua vida, o teu maná vai vir a tua necessidade, o teu desejo, o teu sonho será cumprido. Meus queridos irmãos, para nós encerrar esse estudo, eu quero fazer aqui as minhas palavras, as palavras de Judas, para você, a fim de que você possa batalhar pela fé, e nunca esquecer da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 2 até o 5, a Bíblia fala: misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhe, insistindo que batalhasse pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-vos que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não crerão. Deus liberta, mas Ele destrói também aqueles que não valorizam a sua salvação. A mesma palavra que salva é a palavra que julga. A mesma palavra que denuncia pecado é a palavra que perdoa. O mesmo Deus que é amor e justiça. Eu estou oferecendo aqui, meu querido irmão, para a tua vida, para a tua família, o pão da vida, o maná do céu, aquele pão que você vai ser saciado, aquele pão que você nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos tirar do Egito, mundo, e nos colocar numa mesa farta, na ceia, nos colocar no lugar alto, nos colocar no lugar aonde abundância, aonde alegria, felicidade, aonde a paz e o amor dura para sempre. Eu quero orar pela tua vida. Se temos alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador, eu quero que você levanta a tua mão aí do teu lar, aonde você estiver, aí da tua casa, aí do teu trabalho, aí aonde você estiver, quem sabe está no presídio, no hospital. Deus pode operar um milagre na tua vida nesta noite, neste momento agora. Amado Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos aqui, Pai, mais um estudo, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante
da tua palavra, o maná, Senhor, que tu derramou do céu para as nossas vidas, aquele pão que sustenta, aquele pão que nos encoraja, aquele pão que nos dá, Senhor, sustento e firmeza, Deus. Vai ao encontro, Pai querido, aí onde estiver, aí do outro lado, Senhor, vidas famintas, faminto de alegria, faminto de paz, faminto de comunhão, faminto, Senhor, de saúde. Deus querido, alcança os corações necessitados, os corações famintos nesta manhã, nesta noite, Senhor. Vai ao encontro, Pai querido, vai ao encontro, Pai, abrindo as portas, abrindo, Senhor, restaurando família, abençoando, Senhor, abençoando a cada um, levantando no leito da enfermidade, repreendendo, Senhor, todo diagnóstico de morte, repreendendo, Senhor, toda depressão, repreendendo, Senhor, todo espírito mal, Pai querido. Vai ao encontro, Senhor, com a tua presença. Nós te adoramos e nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse estudo, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia.